Será que eu consigo aprender a tatuar mesmo se eu não souber desenhar? Mano, essa é a dúvida e briga de um monte de gente na internet. E eu tô aqui para poder esclarecer para vocês todas essas dúvidas aí. Eu sou o Saddam, eu sou fundador do Saddam Tattoo Studio, tá? Desde 92 fazendo tatuagem. E eu sou o fundador da Escola da Tatuagem desde 2014, né? Atualmente a gente tem mais de 2.000 alunos formados aí. E tô aqui, cara, para trazer todo esse conhecimento para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, porque cometer o erro numa tatuagem é mais complicado, né? Não é simples assim. Ó, então, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com algum brother, com alguém que você acha que vai fazer sentido isso daí para ele, porque a gente quer espalhar esse conhecimento e dessa forma você fortalece a escola e ajuda a gente a criar mais conteúdo desse para você, trazendo todo esse conhecimento aí. E hoje a gente vai falar se você precisa saber desenhar. Essa é uma dúvida, cara, universal. E muitos clientes e tatuadores falam muito disso, né? E tem muita opinião controversa. Então, a hora que chegar no final desse vídeo, você vai ter tirado a sua própria conclusão. Você vai ver que louco que é. Eu gosto de explicar a essência da coisa para cada um entender e tirar a sua própria conclusão para não ficar ali em receita, nada. Eu deixei aqui uns itens aqui para eu não me perder. Por que você acha que precisa saber desenhar para você tatuar? Claro, tatuagem trabalha com desenho, né? Então, se o cara não é bom em desenho, não vai ser bom na tatuagem. Quando eu comecei, cara, em 92, não tinha internet, pensa. A gente tinha que pegar referências de livros e tudo. E não era assim um arsenal, né, vasto assim, você não tinha tanta coisa. Então a gente obrigatoriamente naquela época precisava desenhar. Se chegava um cliente e falava, pô, quero fazer um sol com um rostinho, você tinha que desenrolar. E se você quisesse treinar, naquela época a gente treinava em pele de porco, que é terrível, você tinha que criar um desenho, né? Então era mais complicado. Hoje em dia, com tanta tecnologia, com a internet e tanta informação rodando, tantos desenhos rodando, você já não tem mais esse problema, né? Então você consegue aí pegar um desenho de internet, apesar de que eu sou contra você copiar, né? Eu gosto de ensinar meus alunos a criarem. Mas já não existe essa necessidade. Então, esse primeiro passo surgiu lá atrás, e tatuadores mais antigos, né, ficam com isso na cabeça, mas hoje, por exemplo, tem gente que é um baita design gráfico. O cara pega o Photoshop, o Procreate e cria uns desenhos e necessariamente ele não sabe pegar um papel e caneta e saber desenhar. Vamos separar duas coisas aqui. A grande diferença entre saber desenhar é uma coisa e você ter uma vivência artística, um olhar artístico, saber o que cor combina com cor, saber o que encaixa, são duas coisas diferentes. Hoje em dia não é mais necessário saber desenhar no papel, tá? Para você conseguir aprender a tatuar. A gente não nasce sabendo, não é verdade? Ao longo da vida a gente aprende uma série de coisas. A gente aprende a ler, a escrever, a gente aprende a andar, né? A andar lá atrás. A gente aprende depois a dirigir, a gente aprende a se comunicar, uma série de coisas, né? Então, tudo que existe, né? Um método, um passo a passo, para você ir seguindo e ir treinando, repetindo ele várias vezes, você consegue aprender. Por exemplo, quando a gente vai aprender a escrever, a ler as letras, na escola, né? Você aprende primeiro a fazer o desenho de cada letra. E primeiro a gente aprende as vogais, o A, E, I, O, U, né? Depois você treina muito aquilo, vai aprender as consoantes. Depois você repete muito aquilo, lembra os cadernos de caligrafia? Repete muito. Aí você vai aprender a encaixar uma letrinha na outra e formar palavras. Depois você vai aprender a pegar essas palavras e encaixando uma na outra e formar frases. Olha que louco! Um passo a passo, uma metodologia e você consegue aprender. Então, mesmo um cara que não seja um exímio leitor, um exímio escritor, ele aprende a ler e escrever. Entende? Aonde eu vou querer chegar? Vocês vão entender. Tudo que existe um passo a passo, um método, você consegue aprender. Vamos entrar no mundo da tatuagem, tá? Se eu explicar para você o que é cada material. Imagina eu pegar uma agulha e falar, olha, essa agulha aqui serve para esse tipo de trabalho, por quê? Sempre você tem que perguntar o porquê, porque seguir uma receita pode dar errado, ou você fica travado. Mas, quando você entende a essência, os porquês, aí você cria suas próprias receitas. Então, essa agulha aqui serve para usar com essa tinta, para fazer esse efeito,
porque ela tem esse tamanho e tudo mais, porque ela abre um buraco menor na pele. Imagina eu explicando para você tudo sobre agulha. Depois eu explico para você tudo sobre tinta. Então eu explico para você tudo sobre cada material e o porquê que cada um funciona e para que serve. Você já vai, a hora que você olhar um desenho, nesse momento, a hora que você olha um desenho, você fala, aqui eu vou usar essa agulha. Olha que louco, é uma metodologia começando ali explicando sobre materiais. Depois que eu expliquei sobre materiais, eu vou ensinar você sobre fazer decalque. Então a gente vai linkar com aquela aula de materiais, fala, você pega o seu stencil, opa, na aula de materiais eu já vi o que é stencil, já sei o que é e como que eu vou usar ele. E aí a gente vai fazer assim, aí eu ensino você a olhar para o desenho e tirar um decalque, né? Identificar cada pedacinho do desenho lá, os blocos de tons e tal. Depois disso, eu ensino você a pegar a agulha, que eu já te falei, a máquina, que eu já te falei, a tinta, a pele artificial. Eu ensino você a fazer traço. Eu ensino você posições para pôr a mão. Tá pegando a sequência? Eu ensino tudo sobre traço, a profundidade, a velocidade da máquina, a velocidade da sua mão. Depois vai assim sucessivamente, na metodologia de sombra, de pigmentação sólida, para você fazer pintura. E aí só depois eu ensino para você uma textura. Por quê? Na textura você usa um pouquinho de traço, um pouquinho de sombra, um pouquinho de pigmentação sólida, que é aquela pintura mais fechadinha, né? E se eu pegar e querer te ensinar textura antes, ferrou, não vai dar certo. Você vai falar, o que esse diabo esse mano tá falando? Então, tudo que tem um passo a passo, uma metodologia, você consegue aprender, consegue assimilar. Tá? É uma atividade, é um artesanato. Se você não sabe desenhar, você consegue virar um artesão. A diferença do artista para o artesão é que o artista ele tem todo o lado criativo emocional envolvido, tá? Mas mesmo assim ele pode não saber, ele pode criar na cabeça dele uma série de coisas e não saber passar aquilo para a mídia que ele quer, seja uma escultura, seja um papel, seja uma pele. E o artesão, ele sabe pegar cada ferramenta e transformar aquilo numa arte. Agora tem artista que é artesão e tem artesão que é artista, aí tudo bem, fica completo. E tem um cara que é só o artesão, ele não tem toda essa questão do desenho e da prática. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa que acontece, turma. Ao longo do tempo, você trabalhando com tatuagem, você está fazendo o quê? Trabalhando com desenho, né? Consequentemente, você vai começar a ter um olhar artístico. E é aí que eu queria chegar. Essa vivência artística faz com que você comece a entender mais de arte. E automaticamente você vai entendendo mais de desenho. Você vai saber aprender a tatuar sem precisar saber desenho, beleza? Você vai aprender a tatuar sem precisar desenhar porque é um método. Eu te ensino um passo a passo e você aprende. Só que você tem que repetir 1000 vezes, né? Então você vai ter que treinar muito. Cada método, cada estilo, cada técnica, você tem que treinar muitas vezes. Vai chegar um momento da sua carreira que você trabalhou tanto com desenho que você automaticamente aprendeu muito sobre isso. Você aprendeu a desenhar na pele, então você vai adquirir essa técnica automaticamente. E aí sim, é um momento que seria legal você fazer um curso mais aprofundado, para você aprender mais sobre as técnicas, você vai ver como melhora. Aconteceu isso comigo, por isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a tatuar em 92, em 2007 que eu fui fazer um curso. Pensa, eu não sou bom de matemática, mas foi tempo pra caramba depois. Então, isso é uma coisa automática na nossa carreira de tatuador. Você consegue aprender a tatuar sem precisar saber o desenho, mas ao longo do tempo você vai adquirindo esse conhecimento. E aí o que acontece? Esse olhar artístico que você tem, que você adquire, você consegue ter mais noção do que está encaixado no corpo. Se tem um olho torto, desalinhado com o outro numa imagem, sabe essas coisas? E aí que começa você realmente a se tornar um artista mesmo, que você começa a criar suas artes, né? Então, eu cheguei até aqui para explicar para vocês tirarem suas próprias conclusões, né? Se você acha que precisa saber desenhar para aprender a tatuar. Inclusive, o que eu falei para vocês de ensinar cada pedacinho nessa sequência é o que a gente tem dentro do nosso treinamento online, que é a nossa formação de tatuadores aqui da escola. É exatamente esse passo a passo. Porque o que acontece? Às vezes a gente procura na internet e as informações vêm tudo sem uma sequência, sem uma metodologia. Você vai pegar um vídeo sobre realismo, mas para você chegar num realismo preto e cinza, por exemplo, você tem que saber sombra, e você tem que saber textura, e você tem que saber decalque, e você tem que saber ler a referência, e você tem que saber a agulha e a máquina que você está usando. Você vê
Então você tem que vir de lá de trás, numa trilha, num caminho, que assim você consegue construir com passos sólidos a sua carreira, né? Então, tudo isso que eu passei para vocês, turma, é o que a gente ensina para os nossos alunos dentro do nosso treinamento fechado, treinamento online de tatuagem. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, né, o que eu passei para vocês aqui foi a teoria disso, né? Mas a gente tem tudo na prática, muito aprofundado. Se você quiser saber mais sobre a nossa formação de tatuadores aqui da escola, aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá? Que você consegue, inclusive, já se matricular, tá? Então, olha só, não perca essa oportunidade se você tiver condições, se você gostou também do jeito que eu falo, do jeito que eu ensino, porque é assim que eu ensino lá dentro do nosso treinamento, né? Se você se conectou muito comigo, vai ser um prazer enorme, uma honra fazer parte aí da sua carreira de tatuador. Então é isso aí, turma. Na minha opinião, hoje, concluindo, você não precisa saber desenhar para ser um bom tatuador, porque tatuagem é um método. Eu consigo ensinar para você esse método, e se você treinar repetidas vezes, você vai ficar muito bom nisso. E ao passar do tempo, você vai adquirindo esse olhar artístico, essa vivência artística, que você vai conseguir realmente ser um artista completo. E talvez no futuro você queira fazer um curso aprofundado de cada coisa, de cada arte, para você aumentar a sua experiência, a sua bagagem artística. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado para quem veio até aqui. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Fica com Deus.